Do Senhor, nosso canal, a Palavra de Deus, capítulo 4, Evangelho de João, nos diz assim a santa palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não o batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era necessário passar por Samaria, foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, aleluia, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos com o texto da palavra de Deus aqui no nosso canal para a nossa reflexão. O estudo da palavra do Senhor. O que nós podemos aprender nesta palavra, nesta passagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós devemos entender que nesses tempos em que nós vivemos, não há nada mais precioso, não há nada mais glorioso para a vida do homem do que a palavra de Deus. Muitos estão correndo aí atrás deste fim de ano de muitas coisas para preencherem a sua felicidade, para preencherem o seu vazio da sua alma. Mas o homem tem o escape, aleluia, maior para a sua vida, que é se lançar diante da presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, porque somente através da presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo que o homem pode alcançar a sua felicidade. Neste texto da palavra, nós temos um exemplo. A humanidade, ela tem vivido na sequidão, a humanidade, ela tem vivido no mais profundo abismo de sofrimento, desde o princípio do mundo. Jesus Cristo veio como fonte de esperança, veio como escape, aleluia, rompendo os sistemas, aleluia, para alcançar as vidas, para alcançar as pessoas. Este canal é o canal da palavra de Deus, não é um canal de religião. Oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Evangelho, e através deste Evangelho você adquirir o conhecimento que você precisa para se aproximar de Jesus, porque é através do ouvir a palavra que o homem
pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. E nesse texto, aleluia, no primeiro versículo, nos diz que o Senhor, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra terra, e foi a outra vez para a Galileia, aliás, e lhe era necessário passar por Samaria. Jesus Cristo, ele se retirou, né, diante, aleluia, do fato de que, né, os fariseus ali, sabendo que Jesus batizava, e muito embora no seu início de seu ministério, Jesus não batizava, mas João Batista ainda estava no seu ministério. O fato é que Jesus teve que sair, né, da Judéia para a Galileia. E nesse percurso, ele tinha que passar por uma região chamada região de Samaria. E a Samaria era uma região onde as pessoas, na verdade, não tinham, na verdade, comunicação com os judeus. E essa falta de comunicação era a ordem do próprio Deus, porque Samaria era uma região chamada região gentílica. Gentílica, aquele povo que não adorava o Deus de Israel. Gentílica, aquele povo que não seguia a lei do próprio Deus, a lei de Moisés. Mas, nesta caminhada, Jesus, passando por Samaria, ali ele se assentou, vamos ver aqui na leitura da palavra, foi para uma cidade de Samaria, chamada Sicá. Passou por uma cidade chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E aí o que acontece? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Jesus, cansado, ali ele se escorou, se encostou ali naquela fonte, naquele poço, e naquele momento veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus começou a falar com aquela mulher. Jesus disse: dá-me de beber, né? Água, quer dizer, Jesus começa a dialogar, começa a conversar com aquela mulher, porque Jesus estava querendo realizar uma obra na vida daquela mulher. Jesus está, neste momento, conversando com você, chegando neste momento com a sua palavra na sua vida. E se você ouvir a palavra de Deus, você poderá, aleluia, alcançar uma grande bênção. Muitos profetas aí, zoando, né, dizendo que as palavras que as pessoas gostam, mas não estou aqui para trazer palavra de agrado, mas trazer a palavra da explicação do Evangelho. Aqui você vai obter o conhecimento de que havia um conflito religioso entre Israel e Samaria, numa demonstração de que religião não leva ninguém a lugar nenhum. Jesus não foi olhar para a religião, Jesus não foi olhar para o problema que existia entre Israel e Samaria. Jesus foi olhar para aquela alma, para aquela vida, para aquela pessoa. Neste diálogo, Jesus já sabia o que havia de acontecer. Jesus sabia que ali ele ia realizar uma obra transformadora na vida daquela mulher. E Jesus pediu àquela mulher para que ela lhe desse de beber, mas a mulher começa a indagar de Jesus, como sendo o Senhor judeu, pede a mim, que sou samaritana, pede a mim a beber, que eu sou samaritana. Então os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Veja que ponto a religião pode levar, né, o homem, pode levar à separação. Não havia comunicação, mas Jesus é diferente. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não veio para fazer acepção. Jesus veio para abrir o caminho. Hoje,
o caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo, e o caminho Jesus Cristo se abriu para todas as pessoas em todos os confins da terra. Todo aquele que abriu o coração para ouvir a palavra de Deus, todo aquele que abriu o coração para permitir que o Evangelho de Jesus Cristo produza a fé na sua vida, é o suficiente. E Jesus rompeu a religião mais uma vez, e ali ele começou a conversar, e Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eis uma palavra profunda para o ser humano. Aqui Jesus se aproxima daquela mulher e oferece a ela uma oportunidade de uma nova vida. Aqui Jesus está dizendo: se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, neste momento você ia me pedir água viva, água viva. E esta água... E disse mais Jesus àquela mulher: se você beber desta água, tornará a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de coisas grandes, Jesus está falando de coisas profundas que podem acontecer no interior do ser humano, no interior da pessoa que realmente busca Ele, que realmente se entrega a Ele. Então, Jesus, nesse diálogo, onde ele apresenta esta fonte de água viva, esta fonte inesgotável, fonte de água que não mais secará, antes pelo contrário, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E que fonte de água é esta? A mulher fica ali admirada, a mulher fica abismada com esta palavra, porque que tipo de água seria essa? O que significa isso? A mulher não estava entendendo. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Mulher não entende. Eis tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondendo e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Esta palavra é a palavra profunda e verdadeira do Evangelho de Jesus. Este é o Evangelho